E hoje é dia 7/2 de 2026, às 11h52 da manhã, no horário de Tóquio. Opa, no horário de Vancouver, na verdade, não de Tóquio. Fazer o que, né, meu ouvinte? Não consigo ver, não vejo a hora de sair deste lugar, de sair deste país e voltar ao Japão, que é a minha zona de conforto, que é o lugar que eu tanto amo. Canadá já deu, cara. Canadá não tá com nada. Bom, como que vocês estão, meus caros ouvintes? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam. Espero que tenha sido uma semana ótima pra vocês, porque pra mim foi uma semana proveitosa. Não diria que foi uma semana extremamente produtiva. Muito pelo contrário, eu consegui quebrar a minha rotina de estudos. Então, nem o japonês e nem Linux e nem coisas de administração de sistemas foram estudadas, né? Foi tudo meio nas coxas, pra ser muito sincero. A única coisa que eu consegui encaixar muito bem foi os treinos. Consegui treinar ali de segunda a sexta, boxe no caso. Alguns dias eu fiz uma corrida, né? Os meus 5 km que eu geralmente faço. E eu diria que foi bem, cara. Essa parte pelo menos foi boa. Foi maravilhosa, na verdade. Mas tirando isso, minha vida foi um desastre. Bom, ao menos chegamos vivos no sábado, né? Enfrentamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E cá estamos nós em um sabadão. Talvez você não, talvez você ouça esse episódio aqui em algum outro dia da próxima semana ou do próximo mês, ou caso o YouTube seja uma coisa eterna, você pode estar ouvindo este episódio aqui daqui 2000 anos e ele vai fazer parte de algum museu assim de audiologia como referência histórica de, sei lá, cara, um imigrante, uma pessoa esquisita. Não me surpreenderia se, por exemplo, em Marte, daqui a alguns vários milhares de anos, houvesse uma estátua do nômade dentro de um museu, uma estátua holográfica, porque já não será mais material, né? Será holografia, será uma estátua holográfica minha, com um botão de play, tá ligado? E aí você aperta o botão de play e ele reproduz a minha voz, né? Algum momento da existência, algum momento de algum podcast meu, porque é impossível que em 44 episódios eu não tenha falado alguma coisa de útil. É impossível que... Eu não sei quantos mais episódios isso aqui vai ter, né? Eu não sei quantas mais vezes eu vou gravar antes do fim de minha vida, mas vamos supor que seja pelo menos 100 episódios. É impossível que em 100 episódios, com pelo menos 100 horas de gravação no total, eu não fale uma coisa que preste. Se bem que cá estou eu aos meus 22 anos de vida, com muitas horas de existência, e eu não fiz muita coisa pra esse mundo não. Enfim, espero que a sua cabeça e a sua situação estejam um pouco melhor que a minha, meu querido ouvinte. Bom, nessa semana que se passou, pelo menos eu consegui chegar em algumas reflexões e algumas divagações. E eu gostaria de trazer uma delas aqui pra vocês, porque ela me pegou muito, cara, me pegou muito. Ela aconteceu em um momento extremamente oportuno de minha vida, foi interessante. Mas antes de falar sobre ela, eu preciso te explicar como eu cheguei nela, né? Basicamente, no começo da semana passada, eu me propus a tentar dar uma desligada do celular, né? Tentar dar uma desligada do mundo virtual e voltar um pouco às origens, sabe? As raízes do mundo. Então, na verdade, acho que não foi semana passada, acho que foi semana retrasada. Eu desinstalei todas as redes sociais do meu celular, só que eu vi que isso ainda não era suficiente, porque eu passava mais tempo no YouTube do que em todo o resto. Então eu virei para mim e falei, quer saber, se eu vou fazer isso daqui, faremos então direito. Aproveitei e desinstalei o YouTube do meu celular e fiquei sem nada, cara. Eu fiquei sem absolutamente nada. A única coisa que eu tinha era o WhatsApp, porque é importante pro meu trabalho, mas tirando isso, absolutamente nada.
O meu tempo de tela, que era de 8 horas, eu consegui reduzir para 2 a 3 horas por dia. Então, assim, pra mim isso já foi, sabe, já foi muito, né? Já foi muito. E aí eu passei, por exemplo, a ir dos 45 minutos que eu pego, que é de casa até o trabalho, eu passei a não usar fone no transporte público. E eu passei a, de repente, ouvir o som do trem. Passei a, de repente, notar pessoas que geralmente pegavam transporte público naquela manhã que eu nunca tinha visto na minha vida. E que, na verdade, eram pessoas regulares ali. Não puxei papo com nenhuma delas, mas foi interessante analisar essa situação. Acontece tanto em nosso entorno que a gente deixa de perceber porque estamos tão focados internamente naquela introspecção gigante, sabe? Porque, querendo ou não, quando você bota os fones, você se fecha pro mundo, você se fecha pro mundo externo. E você passa a habitar o seu interior. É muito mais fácil você pensar. É muito mais fácil você deixar o seu cérebro ali talvez em stand-by, ouvindo algum podcast ou alguma música. E você acaba esquecendo das coisas ao redor. Então, o ato de botar o fone é se fechar para o mundo externo. E quando eu cheguei nessa ideia, né? Quando eu fiquei de saco cheio do meu cérebro ali em stand-by, eu falei, tentarei viver a minha vida sem os fones, né? Sem música. E eu acho que foi uma das melhores sacadas que eu tive nesses últimos anos. Deixa eu beber um pouquinho de água. Por que foi uma das melhores sacadas que eu tive nesses últimos anos? Porque isso me permitiu pensar muito melhor. Eu senti que a minha criatividade ela deu uma florada de um jeito que há muito não acontecia. De repente meu cérebro estava pensando, porque quando você tá ouvindo música e quando você tá consumindo algum conteúdo, algum vídeo, algum conteúdo no YouTube, seu cérebro tá em modo letárgico, ele tá querendo ou não em stand-by, ele não tá funcionando de fato. Porque tem alguma coisa ali que ele já tá consumindo, então ele tá é como se você só estivesse assistindo um filme sempre. Não, literalmente você às vezes só está assistindo um vídeo sempre, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é, ele não está precisando funcionar, as engrenagens não estão precisando de fato girar. Mas quando você se propõe a não ouvir um vídeo, a não ouvir uma música, a não ver um vídeo, o seu cérebro automaticamente começa a girar as engrenagens, ele fala assim, pô, eu preciso tentar me entreter, eu preciso tentar gerar alguma coisa para ocupar esse espaço que agora está vazio. E na medida em que ele vai girando, a sua criatividade vai sendo trabalhada. Então eu senti que, pra mim, a minha criatividade ela deu um boom, cara, foi um boom tão grande que na semana passada eu escrevi, eu consegui editar muitos capítulos, eu consegui anotar ideias para próximos livros, para próximas histórias, sabe? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E atrelado a isso, eu decidi que para dificultar ainda mais o meu uso do celular, eu ativei um filtro de tela cinza, sabe? Então, resumidamente, não existe cores no meu celular. Agora existe, né? Que eu desativei alguns dias atrás, mas foi um experimento maravilhoso. E eu planejo repetir ele, planejo continuar com ele, né? Mas ativar o modo preto e branco no meu celular e de repente fez qualquer outra coisa ser tão desinteressante que eu já não tava mais a fim de ficar abrindo ele, folheando não, mas enfim, passando de uma galeria pra outra ou de alguma parada pra outra, sabe? Foi sensacional, isso aí foi sensacional. E de repente eu percebi que as pessoas começaram a interagir mais comigo também. Então na rua, quando eu saía, né? Isso no meu trabalho, quando eu saía de dentro do shopping pra limpar a área externa, de repente havia mais interações. As pessoas paravam, me perguntavam alguma coisa, paravam pra conversar, comentar do dia, comentar do tempo. De repente você tá no elevador e puxa assunto com uma outra pessoa porque você está aberto a isso, você não está de fone. E às vezes não é nem você que puxa, é a pessoa que puxa assunto com você. Isso é muito engraçado. E de repente uma coisa que eu percebi também é há mais cordialidade que parte das pessoas mais velhas, porque parece que assim, sempre que eu vejo uma pessoa mais velha no transporte público ou andando na rua, ela nunca tá de fone, diferente das pessoas mais jovens. Elas estão sempre mergulhadas no celular e tudo mais, e eu creio que talvez a geração mais velha que a nossa meio que se incomoda com isso, e quando elas veem uma pessoa que não está mergulhado neste vício, querendo ou não, de forma inconsciente surge ali alguns pontos de respeito, né?
Enfim, tudo isso pra dizer que, estando mais aberto ao mundo, eu acabei tendo uma interação tão específica que me abriu os olhos de uma maneira que, enfim, foi bizarro. Eu estava no meu trabalho, limpando o chão, varrendo bitucas de cigarro, varrendo, enfim, tampas de comida, às vezes marmita que as pessoas deixam ali depois de comer, isso na área externa. E eu acabei encontrando um morador de rua, o que não é incomum. Eu sempre encontro moradores de rua a todo momento e às vezes eu converso com eles, enfim. Esse em específico estava sóbrio, o que é muito difícil, já que a maioria dos moradores de rua aqui no Canadá sempre estão sob efeito de drogas e coisas afins. Este estava sóbrio e ele veio puxar papo comigo. Primeiro eu falei assim, pô, me desculpa, né? Eu preciso limpar essa parte aqui. Será que você podia juntar suas coisas um pouquinho pro lado? Cara, ele virou pra mim e falou assim, você não precisa pedir desculpa. Tá tranquilo, me perdoa. Não é sua culpa. Você tá fazendo o seu serviço. Muito obrigado por estar fazendo esse serviço. E de repente, meus caros ouvintes, eu me surpreendi. Porque não era a primeira vez... Assim, eu me surpreendi dessa vez, mas não é a primeira vez que moradores de rua me tratam melhor do que a população média, sabe? Enfim, é bizarro isso. Houve uma cordialidade tão grande, mas o que eu quero dizer é, houve um jogo de palavras tão bem executado ali, que não parecia que o cara era um morador de rua. Eu sei que é meio presunçoso da minha parte falar isso, eu sei que soa meio idiota, mas se vocês conseguissem enxergar o que eu enxergo todo dia... Se vocês conseguissem entender o que eu quero dizer, eu vou tentar explicar rapidinho pra vocês. Moradores de rua, quando eles estão sob efeito de drogas, eles não conseguem formular uma frase. Muito dificilmente eles vão falar alguma coisa que faça sentido, ou se eles conseguem, geralmente as palavras elas vão sair emboladas. Por conta das drogas e diversas outras coisas. Esse não, ele falou com uma dicção tão boa, ele falou com uma eloquência tão boa, que atingiu meu coração. Com o poder das palavras, o cara chegou lá, entendeu? E ele falou assim, não, você não precisa pedir desculpa, isso em inglês, né? Tá tudo tranquilo. O problema aqui, quem está incomodando aqui sou eu. Ele juntou as coisas e, cara, eu me senti tão abraçado por ele que eu falei assim, cara, você quer um saco de lixo? Eu geralmente ofereço, mas pra isso eu ofereci com gosto, entendeu? Tem diferença entre você oferecer e oferecer com gosto. É tipo quando alguém te fala assim, você quer um pouquinho da minha comida? Não, mas você vê que a pessoa tá oferecendo por educação. Agora, tem quando a pessoa fala assim, cara, olha este frango aqui, olha esse pedaço de frango que eu fiz, experimenta. Você tá entendendo? Tem diferenças, há diferenças. E você sabe do que eu tô falando, ouvinte. Quando o assunto é compartilhar comida, eu sei que você sabe do que eu tô falando. Enfim, eu ofereci um saco de lixo pra ele, cara. E assim, ele agradeceu tanto. Porque eu sei que vocês não sabem disso, ou talvez saibam, mas enfim... O saco de lixo para morador de rua atua como se fosse um isolante térmico. Então eles utilizam como se fosse uma capa de chuva para conservar o calor. E aqui em Vancouver, no Canadá mais especificamente em Vancouver, isso é muito importante, já que constantemente chove. Estamos em época de chuva, então venta bastante, faz bastante frio e chove bastante. Com as temperaturas lá embaixo, qualquer coisa que te conserve a temperatura e o calor é extremamente valioso, principalmente pra eles. Então eu ofereci com gosto pra ele. Falei assim, pega aqui, pega 2, pega 3 aqui. Né? E aí, tipo, a gente começou a conversar ali. A gente começou a jogar um pouco de conversa fora. E aí ele falou, não, que eu também ele perguntou se eu fazia alguma coisa da minha vida. Eu falei que eu trabalhava, que além disso eu fazia boxe. Ele falou, eu também já pratiquei esportes. Na verdade, ele fazia como que era, cara? Era uma... É que não tem uma tradução muito específica, mas é um tipo de atletismo, sabe? Ele fazia um tipo de atletismo, ele me explicou. E ele chegou a ir para os nacionais. E assim, no Canadá existem competições... Eu sei que no Brasil não existe tantos torneios nacionais grandes assim, em época de escola e tudo mais, mas aqui existe, e é grande essas paradas, né? Então assim, ele falou, cara, na época da minha escola eu participava de competições de torneio nacional, tudo mais, fiz parte do time nacional, ou seja, do time canadense dessa modalidade esportiva. E eu não perguntei o que aconteceu com a vida dele, mas eu fiquei me questionando depois, né? Cara, um cara
com um futuro promissor no esporte, um cara que tinha família, porque em um dado momento da conversa a gente chegou nesse assunto, né? Um cara que tem uma família, que tinha uma família, tinha um futuro promissor dentro dos esportes. Como acontece, cara, dele ir parar numa situação dessa? E por conta de outros vários papos que eu já tive com outros moradores de rua também, eu me peguei pensando muito que a gente tá sempre a 5 passos de uma mudança gigante na nossa vida, pro bem ou pro mal. É bizarro pensar desse jeito. A gente critica tanto o morador de rua, muitas vezes a gente pensa tão mal sobre eles porque, tipo assim, é preguiça de trabalhar. Não tô falando que eu penso isso, mas é que ocorre muitas vezes, da gente pensar isso. Enfim, não é o meu pensamento padrão, mas ocorre. E se estressa com eles, mas querendo ou não, a gente também tá, cara, 5 passos. A gente tá alguns dias ruins, vários acontecimentos ruins de chegar na mesma situação. Do que você tá falando, Nômade? Cara, se você perdeu teu trampo, a tua fonte de renda e não conseguir outro em 2 meses, muito provavelmente você vai se endividar. Isso aí se torna uma bola de neve, e aí se você não conseguir achar nada em 3 meses, 4 meses, você tá na rua. Já parou pra pensar isso? Você tá alguns meses, você tá algumas situações ruins de parar na rua. A vida, quando você para pra pensar por esse lado, a vida ela se torna bizarra, sabe? A quantos passos eu, Nômade, estou de ir pra rua? Não muitos. Se eu perco meu trabalho e minha mulher perde o trabalho dela, a gente tem dinheiro pra conseguir se sustentar durante 2, 3 meses, a nossa reserva de emergência. Depois disso, a gente não tem como pagar aluguel, e aqui no Canadá não é como no Brasil. Aliás, eu acho que eu vou ser muito cancelado agora pelo que eu falei, mas não que o Brasil seja desorganizado, mas o que eu quero dizer é, aqui eles não dão colher de chá, sabe? Você não tem uma negociação. Se você não pagou o aluguel, cara, você é despejado, sabe? Você é despejado. Não tem nem mais nem menos, não é? Eu vou pagar no meio do mês, no fim do mês, não. Você não tem um dinheiro, você é despejado, pô. E aí eu fico me perguntando, cara, o que aconteceria se eu e ela perdesse o emprego ao mesmo tempo e ficasse, os 3 meses até esgotar nossa reserva de emergência, a gente ia parar na rua. Mas que você tem sempre como voltar pra casa por nossas próprias condições? Não, a gente não tem como voltar pro Japão, por exemplo. A gente não teria dinheiro guardado pra comprar uma passagem, sabe? A gente teria que fazer isso logo depois de perder o emprego, mas a gente não ia imaginar que ia demorar 3 meses pra conseguir ou 4 meses pra conseguir o trabalho. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É bizarro. E você, meu caro ouvinte, a quantos passos você está da sua vida ter uma virada gigantesca? E quando eu falo uma virada gigantesca, não é também só ir morar na rua, não é só a sua vida ir pra ruim. Pode ser pra coisas boas também. Eu estou, por exemplo, a alguns contatos de às vezes conseguir entrar numa empresa da hora, que pague bem. Às vezes a gente tá a um concurso de conseguir se estabilizar na vida. Muitas vezes estamos, meu caro ouvinte, a conhecer uma pessoa, né? A um passo. Esse passo seria conhecer uma pessoa, de mudar a nossa forma de enxergar tudo e decidir mudar nossos planos e decidir, enfim. Sabe? É bizarro, pô, é bizarro. E, assim, eu sei que eu peguei essa mania de falar é bizarro, eu já falei ela umas 10 vezes aqui. Enfim. E esses passos, muitas vezes, eles nem sempre são muito nítidos pra gente. Sabe? Às vezes, esses grandes pontos de virada vêm de modo que a gente nem percebe ele chegando. Como assim, Nômade? Me explica melhor isso daí, peraí. Vamos botar como exemplo aqui. Quando eu comecei a trabalhar como cleaner, como limpador de shopping, eu jamais imaginei que o fato de eu limpar um shopping me daria a oportunidade de conseguir treinar de graça numa academia de boxe. Porque quando eu cheguei na minha academia, eu tava limpando o shopping,
E eu já não praticava boxe há 3, 4 anos, tá? Então eu estava limpando o shopping e eu vi um cara correndo uma escadaria, subindo e descendo, e eu falei, esse cara é boxeador, cara, eu tenho certeza, pela roupa que ele tava usando, pelo exercício que ele tava praticando ali, né, pelos tiros na escadaria. E aí eu cheguei até ele e falei assim, cara, que da hora assim, né, que você tá fazendo, você é boxeador? Ele falou, não, eu sou boxeador, que não sei o que. Eu falei, que massa. Eu falei, eu também já treinei. Ele falou, você devia voltar, cara, você devia voltar, porque boxe faz bem, que não sei o que. E isso ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça, meu caro ouvinte. Então, depois daquele dia, eu falei assim, eu acho que eu vou procurar uma academia de boxe. Não tenho dinheiro pra conseguir bancar, mas eu acho que eu vou procurar. E a partir daí eu procurei uma academia de boxe. O meu treinador viu que eu já tinha uma experiência prévia, um conhecimento básico ali, e ele gostou de mim. Então assim, ele falou, você tem uma semana pra vir treinar de graça e ver se você gosta. Eu fiz isso. E aí, tipo, depois de uma semana eu falei, eu não tenho condição de pagar, infelizmente agora, mas vou continuar depois. Ele virou pra mim e falou o seguinte, ó, você não precisa pagar. Você é cleaner, não é? Você é um limpador. Então, limpa a academia aqui 2 vezes, uma vez na semana. Tá ótimo. Treina de graça. Você entende o que eu quero dizer, ouvinte? Se eu não tivesse conseguido esse emprego no shopping, se eu não tivesse conhecido esse cara, se eu não tivesse conhecido o meu treinador, especificamente, que me deixou treinar de graça, eu jamais teria voltado pro boxe. E se eu jamais tivesse voltado pro boxe, eu não sei o que seria de mim, porque eu só estou saudável hoje em dia porque eu voltei a treinar boxe. Porque até então eu estava com 86 quilos, bem acima do meu peso normal. Minha saúde estava bem debilitada por conta disso, por conta da fábrica. E ter voltado a treinar boxe foi o que me deu vida de novo, sabe? Foi o que me trouxe uma disposição que eu não tinha. Quando eu cheguei no Canadá, eu estava completamente abatido, eu era completamente uma pessoa diferente. E depois que eu comecei a treinar boxe, eu mudei da água pro vinho, em vários aspectos. Amigos meus que eu conheci aqui, que eu tenho um carinho muito grande, me falaram isso, que a pessoa que eu era quando eu cheguei e a pessoa que eu sou agora são 2 figuras diferentes. E eu fico feliz por isso, eu fico feliz. Então assim, este é só um dos exemplos que eu quero dizer, sabe? Eu não esperava que começando a trabalhar num shopping ia me fazer voltar a treinar boxe, sabe? Mas é o que aconteceu. Então assim, muitas vezes a gente nem consegue ver esse ponto de virada chegando, ele só chega. A vida é sensacional. A forma como as coisas acontecem é sensacional e a gente tem que se permitir viver. E eu olho para trás, né, depois de chegar até aqui, e eu vejo o Guilherme que se trancava num quarto, com medo de sair, com medo de encarar o mundo, com aquela síndrome do pânico segurando, agarrando, puxando os pés, falando não sai. Eu vejo esse Guilherme, eu vejo esse Tinômade, esta mesma figura, e eu falo, você não sabe o que te aguarda. Você não sabe o que te aguarda, cara. Coisas maravilhosas, coisas sensacionais. Eu sou muito grato a todo mundo que veio na minha vida e me ajudou a vencer isso. Eu sou muito grato a mim mesmo por ter tentado. Uma das melhores coisas que me aconteceu na minha vida foi ter ido pro Japão. Ter me mudado pro Japão há 7 anos atrás. E uma das outras melhores coisas que me aconteceu foi ter me mudado pro Canadá também. Porque no Canadá foi onde eu realmente cresci, foi onde eu realmente consegui sair debaixo das asas dos meus pais e falar, cara, agora não tem como eu desistir. Não tem como eu dar pra trás, eu tô aqui em outro país, eu preciso fazer acontecer. Não tenho sentir medo de conversar, não tenho sentir medo de explorar. Porque se não for eu, quem vai ser, quem será? Aqui eu precisei ser um dos pilares, aqui eu precisava ser forte, aqui eu preciso ser forte por mim e pela minha mulher. Então, me propor a viver essas experiências são coisas que eu jamais me arrependerei. Jamais, 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 jamais. Eu digo que eu tô cansado do Canadá, mas eu não me arrependo nem um pouco de ter vindo pra cá. Porque ter vindo pra cá foi o que justamente me fez crescer, me fez me tornar quem eu sou agora. Que me trouxe oportunidades, foi o que me abriu tantas portas, cara. Pro boxe. Foi o que me... Se eu tivesse no Japão, eu jamais teria cabeça pra conseguir tentar escrever um livro. E escrever um livro foi uma coisa que eu sempre desejei desde os meus 12 anos de idade, desde os meus 11. Desde quando eu era criança. Então,
ter vindo pra cá foi uma coisa que me possibilitou, foi uma coisa que me deu uma folga mental tão absurdamente grande que eu falei, eu acho que agora dá pra tentar, sabe? E tá que eu ainda não escrevi um livro de fato, eu não publiquei um livro de fato, mas o primeiro rascunho já tá feito. São 91 mil palavras, meu caro ouvinte. Em torno de 340 páginas já escritas. E agora eu só estou no processo de edição, né? Claro que vai mudar muita coisa de agora pro final, mas tá ali já, sabe? Tá muito mais perto do que estava um ano atrás. É isso que eu quero dizer. Tô bem feliz, cara. Tô bem feliz com a minha vida. Houve muitos pontos de virada. Muitos deles eu aproveitei. Muitos eu deixei passar. Mas no geral eu não queria que nada tivesse sido diferente, não. Adorei ter vindo pra cá. Adorei ter conhecido esse país. E eu não acho que eu poderia ter aproveitado mais do que eu aproveitei aqui. Eu fiz tudo que eu pude, tudo que eu soube fazer. Eu tô muito feliz. Eu espero que com este pequeno relato você também consiga se propor a viver um pouco mais, meu caro ouvinte. Eu sei que a vida é difícil. Eu sei que a gente tem medo. Eu sei que as pessoas às vezes cobram demais da gente. E que existe um peso da sociedade sobre nossas costas. Mas viva. Viva porque vale a pena. E viva porque você já tá vivo. Sabe? Tente. Eu falo isso do ponto de vista de uma pessoa que um dia foi um garoto com medo de sair da porta de casa pra fora. Eu falo isso do ponto de vista de um garoto que tinha dificuldade absurda pra falar com qualquer pessoa. Que eu não conseguia olhar nos olhos das minhas tias, pra você ter noção. Então, esse mesmo garoto, essa mesma pessoa que um dia foi este garoto, fala pra você também. Vale muito a pena viver, meu caro ouvinte. Eu sei. Mas vale a pena estar vivo. Enfim, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Havia muito mais coisas que eu gostaria de ter falado, ou que eu gostaria ainda de, enfim, ficar falando e me estendendo. Mas agora são 12:20 e eu preciso comer. Porque ainda que seja sábado, às 2 horas eu saio de casa e irei para a academia treinar. Muito obrigado por ouvir até aqui. Espero que você tenha uma semana maravilhosa. E nos vemos numa próxima vez.